Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Sejam bem-vindos para o nosso tema de hoje. Boa noite, espero que vocês estejam muito bem. Vamos adentrando a nossa sala de bate-papo para hoje a gente conversar um pouquinho mais sobre tarô, falar sobre vida, né? Sobre a nossa trajetória aqui nesse mundão. Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Sou Silvana Martins, sou estudiosa de tarô há mais de 20 anos, psicóloga, analista junguiana, terapeuta holística. E todas as segundas-feiras trago aqui algumas mensagens para que a gente possa tecer algumas reflexões sobre essas questões todas da nossa rotina de vida, né, da nossa trajetória aqui. Hoje nós vamos falar sobre solidão, né, que é um tema que é bem amplo. E se essa realmente é uma jornada do eremita, né, ou de um eremita ou não, como que é a jornada de um eremita. Antes de mais nada, é importante dizer que nós estamos, a partir da segunda semana de setembro, dando início a mais uma turma de tarô. Essa turma é para quem já tem uma base, para quem sabe um pouquinho sobre o tarô, né, que de repente já fez curso comigo ou nunca fez, mas é convidado para poder participar, onde nós vamos fazer aí um caminho de evolução, principalmente olhando para os arcanos menores, que é justamente o que as pessoas mais têm dificuldade, e olhando para a vida, fazendo uma associação, trabalhando com os arcanos menores, trabalhando com os elementos da natureza, né? Então, independente de você ser um tarólogo para usar isso profissionalmente ou para uso pessoal, esse contato com a natureza, né? Fazer parte, estar inserido e saber como se utilizar desses elementos dentro e fora é de extrema importância. A Débora já está me lembrando aqui para que vocês possam ativar as notificações dos vídeos, né? Porque toda vez que a gente estiver ao vivo você vai saber. E na setinha para compartilhar e chamar os coleguinhas e dar seu like. E no YouTube, a gente está com um canal novo no YouTube. Então, se você quiser se inscrever no canal, será muito bem-vindo e estará nos ajudando aí a alavancar o canal. Bom, vamos lá dar início, né, a nosso bate-papo de hoje, falando um pouquinho sobre solidão. Eu quero mostrar para vocês, antes da gente dar início, aqui eu quero mostrar uma imagem, né? Essa imagem é a imagem do eremita, de um dos tarôs. Esse tarô é o Legacy, que eu escolhi para trazer hoje, né? Para que a gente tenha uma ideia aí do que é um eremita, né? Aquele que busca o eremitério, que busca um caminho, uma jornada de evolução, ou de sacrifício, ou de contato com a natureza, para o encontro do si mesmo, né, para o autoconhecimento. Então, é sobre ele que a gente vai falar um pouco, mas é lógico que eu vou ampliar isso aqui para a nossa vida, para o nosso cotidiano, então só para vocês terem uma noção desse símbolo, né, do que é que nós estamos falando. Então, lembrando que uma carta, né, como essa aqui, nós a nomeamos de arcano, né? E esse arcano é um mistério. Existem vários mistérios aqui, vários símbolos dentro desse arquétipo que fazem com que a gente possa buscar algumas respostas e ampliar da forma como nós sentimos, intuímos ou temos conhecimento em relação aos símbolos e fazemos aqui uma associação, tá bom? Então vamos lá. Bom, estar só, né, a solidão parece um problema. E é um problemão, né? Não é um probleminha. Quando que nós nos deparamos com isso, né, com essa realidade? E na maioria das vezes, até quando as pessoas estão envoltas a muitas pessoas, existe uma sensação de solidão muito maior do que a pessoa que está sozinha. Né? A pessoa que mora sozinha, a pessoa que sai sozinha, essa pessoa aparentemente tem menos problema com a solidão do que uma pessoa que tem várias pessoas ao seu redor. Essa é a maior solidão que a gente
encontra nos dias de hoje, né? Então, pessoas que às vezes estão no relacionamento, que trabalham, que têm amigos e que se sentem totalmente sozinhas. Outra coisa também que a solidão, ela se torna algo muito... que causa uma estranheza na nossa sociedade. Por quê? Porque assim, é esquisito aos olhos dos outros e aos nossos alguém estar sozinho. A gente não costuma olhar com bons olhos uma pessoa que sai sozinha, que vai ao cinema sozinha, que tá, de repente, em algum lugar, numa fila sozinha, no shopping sozinho. Tanto é que isso não é aceitável nem pela sociedade, nem por nós, que muitas vezes você tá em algum lugar sozinho e você precisa de alguma coisa para disfarçar que você não está acompanhado de alguém. Então você pega o celular, você lê uma revista, você de repente olha para cima, olha para baixo. Então esse estado, né, de estar só é algo que incomoda não só o indivíduo quanto a sociedade como um todo, né? Você não pode estar dessa forma. Se uma mulher se separa, por exemplo, e aí, né, todo mundo fica sabendo que de repente se separou, um homem mesmo, e aí não tem outra pessoa ali já para emplacar na fila, para de repente como se fosse um celular para disfarçar, já o povo já começa a falar assim: nossa, coitadinho ou coitadinho, como vai fazer sozinho agora, né? Como se de repente estar diante de uma vida onde você vai conduzir, você vai ter um tempo de olhar todo o cenário, onde você vai entrar em contato com você mesmo, fosse algo muito ruim e que tirasse o tom, né, do que esperam de você e você também, daquilo que você espera em relação à vida. Por quê? Porque é comum as pessoas estarem numa relação e aí terem medo de sair dessa relação e se depararem com a tal solidão. Tem algumas que dizem assim: ai, não vejo a hora, porque se eu me separar, porque se morrer, eu vou ficar sozinha pro resto da vida. E tem muitas pessoas que não, que assim, como assim? Como estar sozinha? Já ouvi até a seguinte frase: prefiro essa tranqueira mesmo do que ficar sozinha. E aí é isso, né? Então assim, como a gente pode pensar na solidão? Quando a solidão é de fato um problema, né? Porque você, na maioria das vezes, vive disfarçando. A gente tá, por exemplo, né, nessa correria louca do dia a dia. Então, o que eu percebo hoje, principalmente no setting terapêutico, muitas pessoas sofrendo de solidão. Mas por quê? Porque assim, é uma corrida insana, trabalha, e aí assim, não, porque eu me divirto, eu saio no final de semana, porque eu bebo pra caramba, porque eu saio pra não sei aonde, porque eu vou viajar. Mas a pessoa não consegue se desconectar de uma coisa só, do trabalho e das redes sociais. É uma dependência e um vínculo totalmente fortalecido, estruturado, que não conseguem sair disso. Logo, todas as vezes que tem a possibilidade de fazer algo, de estar sozinho, não consegue ter esse contato, não conseguem ter esse tempo. Por quê? Porque vem uma notificação do celular, vem uma mensagem do trabalho, você automaticamente já sai desse lugar onde você estava, que você ia ter um tempo para você, e já se conecta rapidamente a outras coisas. Só que, de fato, se você parar para analisar, você realmente está conectado a alguém? Você está tendo uma troca? Né? Você está, de repente, ampliando os seus canais e você está se envolvendo com algo, com alguém verdadeiramente? Ou é tudo virtual? Tudo é muito imaginário, né? Tudo é muito digital e você tem a falsa percepção de que você tem todas as pessoas, todas que te deram um likezinho, que estão vendo a sua foto, o seu videozinho e tudo mais, mas você não tem ninguém. E você pode até tentar esconder isso do seu consciente, mas o seu inconsciente tudo sabe, tudo vê. Você tem uma voz interna que vai te entregar de algum momento e vai começar a trazer isso através de sintomas, né? De coisas que vão aparecendo porque existe aí uma sensação, né, de estar sozinho. O que nós temos hoje, um índice gigantesco de depressão, né? De repente desse distanciamento do eu, né? Dessa falta de proximidade com o teu eu, né? De você de repente estar com você mesmo. Então estar sozinho, que parece um problema, não é um problema.
É um problema quando, como eu falei, né? Quando você vê que alguém, de repente, se separou, ou tá viúva, alguma coisa, e você fala, ai, coitado, olha lá, né? Como vai ficar sozinho? Então, isso pode parecer um problema que você precisa resolver. Mas quando isso não acontece, que de repente você tá só buscando distrações para aliviar esse contato com você mesmo, né? Isso é uma mudança de postura. Isso é um convite a você, de repente, sair desse incômodo. E qual é o incômodo? O incômodo é o contato com o vazio. Então, um eremita, por exemplo, na maioria das vezes, esse cara que vai buscar o ermitério e que ele tá num caminho que ele sabe que ele nasceu sozinho, ele vai morrer sozinho e que esse encontro com o eu dele, com si mesmo, é sozinho. Muito embora passe muitas pessoas pela vida dele, né? Muito embora esse caminho possa ser iluminado e durante a trajetória ser visto várias pessoas, esse caminho, essa jornada é única. É sozinha. Ninguém pode fazer nada por você e você não pode fazer nada por ninguém, né? Que esteja vinculado ao sentido da vida, a missão que você veio cumprir aqui. Então, estar conectado a você mesmo traz uma sensação de solidão. Por quê? Porque o que te incomoda é o vazio. Mas que vazio é esse, né? É o vazio da inexistência? É aquele vazio absoluto? É o vazio da sacralidade? Onde é importante você se conectar com esse sagrado interno, até para você, de repente, entender o que é esse sagrado externamente. E o eremita, ele vai fazendo a jornada dele, né? Como eu mostrei para vocês aqui na carta, ele tem alguns símbolos que são muito marcados, né, na carta. Ele tem um cajado que traz para ele a conotação de uma pessoa mais idosa e que usa o cajado diferente da bengala para ir tateando o lugar, percebendo onde ele está pisando, traz uma persona ali de alguém sábia, que carrega uma sabedoria de vida, que aplica a vida ao conhecimento, e isso traz um preenchimento. O que nós temos hoje, né? Qual é o sentimento de solidão, por exemplo, para as pessoas mais idosas? As pessoas que vão ficando com mais idade, ou que nem precisa estar numa fase, de repente, de 70, 80 anos, mas que estão passando pelo caminho do meio, né? Ali pela fase do meio, onde você está chegando aos 45, 50 anos, a pessoa já começa a entrar em colapso, porque essa passagem para o lado de lá, né, para metade da vida, já vai trazendo para ela que ela está ficando velha, caindo em desuso, e que ela não serve para absolutamente nada, né? E que não tem proveito, ela não vai ter serventia nenhuma, né? Então tem muitas pessoas que falam, nossa, como que eu vou fazer? Porque eu vou sair do mercado do trabalho e aí eu não vou servir para nada mais. Como assim, criatura, né? Se você de repente tem uma estrada, uma jornada de vida, e a gente valoriza, principalmente no Ocidente, a gente valoriza muito a juventude e descarta, né, essa fase mais madura como se não valesse nada. Mas assim, você reelaborar e pensar como é que você pode servir a partir desse novo momento. Por quê? Porque estar em contato com a vida, estar em contato com esse vazio, que é o vazio da sacralidade, é você se questionar e perguntar: o que é que é a minha missão a partir de agora? O que é que eu vim de fato fazer? É onde você conecta a matéria e o espírito, né? E qual é a tua missão de vida? Então, você tem uma história, você tem conhecimento, você tem uma bagagem toda, que agora nessa fase você pode entrar nela como um ancião, onde aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, pode ser levado para a humanidade de uma forma única, de uma forma só sua. O que as pessoas vão fazer com isso é o problema de cada um. Mas tem utilidade, toda a tua vivência, a tua bagagem, a tua história não é algo em vão. Não é algo que de repente não tem serventia para ninguém. Não é algo que não vale nada. A gente via e vê, né, em alguns lugares, principalmente mais afastados, onde os idosos são extremamente respeitados, justamente por conta de toda essa bagagem,
né, por toda essa força que você nutriu e que você trouxe de vida e que você pode agora repartir, que você pode compartilhar com o social, até pensando como que você pode deixar isso melhor do que está. A única coisa é que, como a velhice ela não tem valor nenhum, então o idoso ele vai sendo posto num lugar onde ele não tem serventia, né? E aí a solidão vai se abatendo sobre ele. Por quê? Porque não tem troca. A solidão, ela só é vista e ela é reconhecida e ela é curada mediante a trocas. Então, nesse caminho de evolução do tarô, e é por isso que eu me debruço aqui, né, cada dia e vou estudando e vou sentindo como isso faz toda a diferença, o eremita, né, que é esse arcano que finaliza ali uma jornada até um determinado ponto, ele é a figura do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É você buscar você mesmo. E isso, meu caro, por mais que você ache que você vai fazer com o fulaninho, com o beltraninho, e que cada pessoa é a sua metade da laranja, você está muito enganado, porque você é uma laranja inteira. E é você que precisa encontrar esse caminho. E como isso começa? Isso começa lá no arcano 0, quando você se abre para o novo. E aí no arcano 1, que é o mago, você se abre para o diálogo, para a troca, para a comunicação. Mas não é na troca onde você, de repente, tem uma bagagem, uma sabedoria de vida, e você depois quer cagar regra na cabeça dos outros, porque é assim que tem que ser, porque eu já vivi e sei. Mas é como hoje de manhã uma cliente me falou de um vídeo no YouTube, né, da Betânia, que é, eu vou até pegar aqui algo que eu coloquei aqui para falar, para passar para vocês. Existe um vídeo da Betânia, que é o show dela inteiro, desde o começo, como ela se prepara e tudo, e depois termina, que chama Abraçar e Agradecer, né, que vale muito a pena ver, rever e rever e rever, né? Então, abraçar e agradecer. E aí, voltando lá pro começo dessa jornada. Então, no primeiro momento ali, quando você se depara com o primeiro arcano, que é o mago, é essa troca, onde você coloca o teu conhecimento para fora. Agora, como isso vai ser internalizado, como isso vai ser compartilhado, como as pessoas vão receber, é outra coisa. E a Betânia vai deixando isso bem claro no começo, quando ela vai se preparando ali para o show, e uma narradora vai falando como ela se prepara. Então, assim, ela fica 1 hora, né? Primeiro que assim, tem todo um preparo, então as coisas dela são sempre as mesmas, postas do mesmo jeito. Ela tem um ritual antes de começar o show, que é o ritual dela. Então assim, ela leva a comida dela, e ainda ela frisa assim, comidinha. Por quê? Porque ela leva numa marmitinha de plástico para ela comer. Ela se nutre daquilo que ela faz, daquilo que ela realiza, daquilo que ela acredita. E aí ela come a comida. Depois, ela fica repassando o show, ela faz o show pra ela 1 hora na frente do espelho, né? Então, ela se vê, ela dá pra ela aquilo que ela vai oferecer pro mundo, tem uma troca dela pra com ela. E aí depois ela fica em silêncio, ela ora, ela junta os músicos, ela faz um agradecimento, ela fica um momento em silêncio, ela larga os chinelos, sai descalço, caminhando rumo ao palco. Perto do palco tem um espelho que ela se olha, ela se vê antes de começar, e aí ela dá início ao show, apresentando para o público aquilo que ela tem de melhor, aquilo que é o coração dela, aquilo que é a missão dela, aquilo que dá sentido e significado, que faz ela ser a Maria Bethânia. Entende? E ela joga isso para o mundo. E aí você olha para ela, né? E aí ela que penteia o próprio cabelo, ela que arruma o próprio cabelo, ela que faz a própria maquiagem, né? Então assim, uma pessoa que é preenchida, né, dela, da sua fé, da sua verdade, do seu eu, ela só pode passar para o outro aquilo que é isso, que é ela mesma, que é verdadeiro, que é original, que é autêntico, né? E que ela não faz nenhuma questão de ser diferente, né? Então, quando eu assisti aquilo, eu peguei só um trecho, porque eu não consegui ver inteiro ainda, mas assim, um trecho que mexeu muito comigo, que eu falei, eu acho que vale a pena
tá levando para o nosso bate-papo de hoje, é exatamente isso que eu vejo nas pessoas, às vezes, quando elas trazem essa sensação de solidão. Porque uma coisa é você sentir-se só, desamparado, né, com essa solidão tão latente. Outra coisa é você estar na solitude. E a solitude faz esse caminho de evolução do tarô se ampliar dentro de você, onde você fala assim, gente, eu sou tudo. Eu estou em tudo, tudo está em mim. Eu sou tudo e tudo sou eu. Então o mago, ele vem trazer para você essa consciência da troca, do diálogo, de você de repente levar para o mundo quem você é. Aquilo que de repente faz sentido. Mas não esperar na troca os 6 pelo meia dúzia, mas sim aquilo que o outro tem para oferecer. Porque quando você dá um pouco de si e espera o que o outro tem para entregar dele, não existe mentiras, não existe cobrança, não existe vazio que separa, e sim vazio que compõe. Na sacerdotisa, esse eremita aqui vai aprender a ouvir a voz interior, a ler os seus próprios mistérios, né? A pegar de repente aquilo que está introjetado enquanto missão de vida, enquanto talento, e trazer das tuas profundezas e colocar isso para fora. Que é o que a Betânia coloca ali, né, no final, ali no parênteses do show, que ela coloca justamente isso. Ela escolheu e ela percebeu o caminho dela, que é o canto, que é a música, e é isso que ela leva para o mundo. Né? Então, assim, qual é o teu caminho? O que está aí dentro de você que você não permite, você não dá voz, você não ouve a sua intuição, porque estar só e se conectar com esses sagrados, se conectar com os seus complexos, se conectar com os seus mistérios, é uma coisa pra gente louca. Isso é viver como se fosse uma poliana, de óculos cor-de-rosa. E você vive com que óculos? Achando que a vida é só esse quadradinho que você se colocou. Né? Achando que a vida se limita a tão pouca coisa. E a vida é tão ampla, tão repleta de coisas e situações que você nem experimentou. Quando o eremita se depara com a imperatriz, ele percebe que ele é um terreno fértil e abundante de criação, de geração de possibilidades. Né? Então, assim, o eremita, ele chega aqui, né, a gente vê a imagem como se fosse um senhor, mas a alma é jovem, é produtiva, está sempre nascendo algo. Então, às vezes, algumas mulheres, por exemplo, que fizeram cirurgias, né, para remover o útero, e aí estão na fase da menopausa, ou se não entrar numa menopausa precoce, entra em conexão como se fosse um terreno infértil, como se não pudesse gerar nada, gerar um filho. Mas na vida você não gera só este filho que você imagina ou que a sociedade te cobra. Você precisa ser um terreno fértil para gerar novas coisas, para ser esse terreno fértil para o mundo, para a vida, para as pessoas, onde você pode ser uma semente na vida de alguém que está em desespero, e que você vai lá e planta uma palavra, né, naquele solo também que ainda tem uma fertilidade, e que essa pessoa começa a fazer florescer a própria vida. Não tem ganho maior do que esse. Depois, o eremita no imperador, ele percebe que a vida não é o quintal do vizinho, é o seu. É o seu próprio quintal. É você construir aquilo que você veio para construir. É você imperar sobre a sua vida, sobre aquilo que é importante para você, sobre a tua verdade e a tua vontade. Então, nas lendas, por exemplo, né, nos contos do Rei Arthur, quando ele tira a Excalibur da terra, né? Então, assim, e ele levanta a espada, o que significa essa espada? Né? A gente tem a figura dessa espada, por exemplo, na carta da justiça do tarô, no as de espadas. O que é essa espada? É a espada da vontade, da verdade, que te move em direção a algo maior. E não essas mesquinharias, sabe, do dia a dia, que a gente fica muitas vezes olhando. Ai, mas o fulano ganhou e teve, mas nem merecia. Então, aquelas coisas pequenas, sabe, do cotidiano, isso te leva para um lugar muito isolado. Você não é merecedor, Deus não tá por você, a vida nem te olha, você é uma vítima do mundo, entende? Você é um coitado.
E o tarô vai te convidando a sair disso, sabe? Olha para isso, olha para um outro lugar, olha para um lugar onde você pode estar. E tudo vai te direcionando aos poucos, porque é um processo, não é do dia para a noite que isso se faz, mas você vai simplesmente olhando para essa solidão que incomoda, esse vazio na busca do si mesmo que às vezes incomoda, né? O que é que eu vou encontrar lá? E às vezes o medo do que você vai encontrar é de você, de repente, ter que olhar para isso e arcar com a responsabilidade e a realidade que, assim, puta, agora encontrei meu caminho, não tem mais como disfarçar. Eu vou ter que seguir, né? Eu vou ter que abraçar isso. Esse eremita, ele se conecta de novo, né, com mais um arcano, que é o quê? É a figura do Papa, é a figura da fé, é a conexão com um Deus. Mas é onde também eu consigo oferecer aquilo, a minha experiência, a minha sabedoria de vida, com o mundo, e não de uma forma ranzinza, escassa, onde muitas pessoas detêm tanto conhecimento e não conseguem passar, mas nem para uma ameba que está ali do lado, né? Porque fica retendo, é uma mesquinhez, um medo de que vai faltar, de que se eu passar o conhecimento adiante, a pessoa vai me passar para trás, ou senão ela vai chegar onde eu não cheguei. E aí você tá olhando para uma coisa que é, de repente, aquilo que você acredita sobre você, a sua incompetência. E não sobre o outro ser, de repente, um espertinho, ou se não um oportunista que vai te dar um golpe, né? Porque quando você decide, quando você coloca a tua fé, a fidelidade em você mesmo, e você decide que você vai fazer uma escolha e você vai atrás disso, ninguém no mundo, né? Como eu já falei aqui mais de 1000 vezes, nem Deus vai se colocar no seu caminho, porque é teu, e você sabe que é teu, e tá no teu caminho, e as coisas fluem para lá, e você segue adiante. Então, essa confiança, essa fé, ela não se abala. Por quê? Porque é algo que você determinou, é algo que você aposta, é algo que você acredita, e você vai buscar. Você para de ficar olhando a horta do vizinho, que tá mais verde, e começa a usar aquele terreno da Imperatriz para dar forma àquilo que você quer. E você acredita que vai dar certo, porque tem alguma coisa dentro de você que diz, o seu Deus, o seu sagrado interno diz assim, vai, você não tá sozinho, né? Você nunca esteve sozinho. Isso faz com que esse eremita faça algumas escolhas, né? E essas escolhas, elas precisam ser feitas a todo instante. Então, que tipo de troca eu posso fazer, né? São trocas intelectuais, trocas emocionais, trocas espirituais. O sentimento de solidão, ele vem de um isolamento. É quando você se isola, quando você se coloca num lugar onde parece que nada tem acesso a você, né? Então é muito importante se questionar, será que a vida não está me dando acesso? Eu estou sozinho porque eu estou aqui totalmente excluído? Ou será que eu me excluí? Será que eu me isolei do mundo e não estou fazendo essa troca, não estou fazendo as escolhas, não estou trocando com as pessoas que eu acredito, que de repente compõem de alguma forma o meu pensar? Gente, é impossível, não dá para imaginar num mundo com tantas pessoas, com tantos seres, né, com tanta vida, e você não consegue ter uma troca com alguém. Percebe? Então, quando eu comecei falando lá que solidão não é um problema a ser resolvido, né? A solidão só se torna um problema quando, como o eremita aqui, você coloca isso como um problema, né? Como você olha para isso e fala assim, eu sou excluído do mundo, ninguém gosta de mim, E mesmo assim, quando você vai olhar, o problema não é a solidão, é o isolamento e a falta de relação, que começa lá atrás, no caminho de evolução no mago. Então, fazer escolhas, né? Onde é que você quer estar nesse momento? Se você, de repente, está numa fase onde, por exemplo, o adolescente muitas vezes se sente sozinho. E aí, hoje, qual é o inferno, né? Na casa onde tem adolescente? Porque eu tenho medo que meu filho fique só dentro do quarto, no quarto escuro, que a depressão tá comendo solto, então eu tenho medo com quem ele fala, eu tenho medo com quem não sei o quê. E aí, o que acontece? Você dá tudo pro seu filho, tudo, tá? Todos os aparelhos possíveis e imagináveis para ele estar nesse mundão digital, conectado, trocando, né? Tá lá. E ele não precisa fazer esforço nenhum.
Não tem nada para ele fazer, nada que estimule a criatividade dele, o corpo dele, a alma dele, que o convide para alguma coisa. Tá tudo lá, tá tudo cômodo, deitado na cama, ele tem tudo. Então, como é que você estimula essa criatura a sair desse lugar onde a solidão, a depressão é silenciosa? Ela não avisa, olha, estou batendo aqui e amanhã, ou daqui 2 dias, estarei instaurada e a pessoa estará... Não, gente, é silencioso isso, né? Então, quando você percebe, ela tá lá já, tomando conta de tudo. E essa sensação, porque você acha que você está conectado com o mundo, mas a tua essência, o teu sagrado, a tua intuição, o teu inconsciente sabe que você está fechado e como? Isolado do mundo. Então, as trocas, ai, mas eu chego do trabalho, eu tô tão cansado, ai, porque eu me esforço muito, ai, porque senão, ai, eu bato um papo, eu converso, mas a pessoa não quer conversar. Para você bater um papo, para você ter um diálogo, você precisa que essas pessoas, né, esses lugares, eles estejam sendo ocupados, né? Tem que ter um interlocutor, tem que ter um ouvinte, tem que ter uma... E é aquela coisa que a gente perdeu, né? A audição cuidadosa de você olhar para a pessoa, trocar de fato, sem o celular na mão, sem distrações na mão, né? Porque às vezes você começa bem, você começa lá batendo um papo, tal, tendo uma troca, de repente, sei lá, amenidades, como foi seu dia hoje, o que aconteceu, tarará. Mas aí você tá com o celular na mão e vem um zzz, né? Uma notificação. Ai, eu deixei no vibra, mas o vibra vai zzz, na sua mão. E aí quando você vê, ai, o olho é automático. Você já vai lá, por quê? Porque assim, tem alguém que tá te acionando. Mas você não consegue perceber que são distrações. E de verdade, quando encerra o teu período de trabalho, é porque encerrou. E agora você tem outra coisa para fazer. E a gente não consegue fazer essas cisões, né? Nós não estamos em lugar nenhum. A internet é algo muito interessante, que veio para ajudar muito. Mas, até numa troca também, hoje, com o paciente, eu estava ouvindo ele falando assim, não, porque assim, eu gosto de, quando eu vou viajar, eu gosto de ficar tirando foto, filmar, para depois eu relembrar. Olha isso! Aí eu saio para dançar, e às vezes, no meio da pista, eu percebo que eu perco um pouco a música, o movimento, isso me distrai. Até tem alguns lugares fora que o celular na pista de dança já não é mais permitido. Mas assim, às vezes eu quero filmar algumas coisas para eu poder lembrar depois. Criatura, olha isso, olha o tamanho da insanidade. Se você tá com seus amigos, se você tá dançando, se você tá viajando e você tá preocupado com a selfie, com o vídeo, para depois você relembrar, você tá vivendo o quê? Onde você tá? Você acha que a tua conexão, quando você tá sozinho, você se conectar com o seu vazio, é enlouquecedor? A maior loucura é essa, porque você já está num vazio abismal. Que é você não tá em lugar nenhum. Você não tá conectado a nada. Você não tá trocando nada com ninguém. E aí você precisa da foto ou do vídeo para relembrar. E uma coisa que já aconteceu. Já não está mais no agora. Acabou. Já é passado. Entende? Então você viveu de lembrança. Né? Quer viver de lembrança? Não. De relembrar. Porque você não tá... A lembrança, a memória é quando você vivenciou. E o troço tá lá. Né? Mas você precisa de alguma coisa que te traga isso à memória. Para você não esquecer. Porque senão apaga. Porque você não viveu. Ou senão você se projeta lá na frente, no futuro. E fica criando um monte de expectativa aí numa masturbação mental gigantesca, onde você não está em lugar nenhum. Então, essas coisas vão trazendo a sensação de solidão, né? O eremita aqui também, ele aparece com uma lanterninha, né? Ele tem um cajado numa mão e ele tem a lanterna na outra. E o que isso quer dizer, né? Então, o cajado é justamente essa conexão com esse seu lado, que independente da idade que você tenha, você tem um ancião interno. Porque muitas vezes você traz, sei lá de onde, uma sabedoria que você fala, nossa, eu mesmo disse isso. Ou senão, nossa, alguém fala assim, nossa, quanta maturidade que você me passou. E às vezes você tem, de repente, sei lá, 15 anos. Né? E o contrário é verdadeiro também, né? Às vezes você tem 100 anos e a pessoa tem um espírito jovem, uma luz, um brilho no olhar, uma vontade de dançar, de viver, que você fala, nossa, parece que tem 17.
Então, esses aspectos, eles estão internalizados em nós e é importante a gente olhar para isso e com esse cajado que o eremita apoia, você vai tendo um fundamento, uma estrutura, onde é que você vai fazer suas trocas, como é que você vai fazer. Isso dá o quê? Essa dimensão, que é o próximo arcano desse caminho de evolução que eu estava falando para vocês, que é o carro, de você de repente ir tateando e sentir qual é o teu caminho, para onde você tá indo, se esse caminho é bom, se ele é ruim, se faz sentido para você, se não faz. Muitas vezes a gente vai sendo levado pelas mídias, pelas propagandas, pelo mais do mesmo, pelo que fulano falou e você nem vai analisar para ver se isso faz sentido para você ou não. Então a gente se nutre de um monte de coisa inútil que não tem nada a ver com a tua essência. E isso vai dando lugar para quem? Para solidão. Por quê? Porque você é mais do mesmo. Você não se diferencia. Então, quem não se diferencia, quem tem medo desse contato com o autoconhecimento, né, de dar, receber, retribuir, né, que fica valorizando o acúmulo, sabe? Então, assim, o tempo todo você vê só o povo, porque eu comprei não sei o quê, porque eu tenho não sei o quê, porque não sei o que, e aí você só valoriza isso, né? E não percebe que essa valorização do descartável, né, desse novo, leva a gente para uma situação onde o tempo todo você tá se sentindo sozinho, porque você não faz parte. Se você não estiver dentro do modelo, você não faz parte de nada. Então, esse carro vai fazer com que você seja o condutor da tua própria vida e te leve para onde? Para a justiça. E o que é a justiça? A justiça é a justiça. Não. É você se harmonizar. É você encontrar a sua verdade. E, de novo, não é porque você encontra a sua verdade que você sai cagando regra para todo mundo e falando assim, é assim que tem que ser. Até porque todas as verdades são minhas verdades. Por quê? Porque se uma coisa que é verdade pra você, pra mim, pode ser que não seja, né? Mas é onde você encontra a sua verdade. E isso vai te colocando num papel onde você vai se sentindo em harmonia, em equilíbrio, onde a sua inteligência emocional, né, que é o equilíbrio entre a sua mente e as suas emoções, ela vai te levando para um lugar que é justo. Você se ajusta à vida. Você se ajusta à sua realidade. Porque o teu eu tá inserido lá. Certo? Então, por mais que tenha facilidades ou dificuldades, você vai se ajustando porque tem algo que o eremita possui através dessas forças, né? Desse cajado, dessa lanterna e dessa capa, que é o autoconhecimento. É saber muito sobre si mesmo. É perceber de onde vem, onde está e para onde vai, né? Para que esse caminho tenha sentido. Para que esse caminho tenha significado. Levar uma vida sem sentido, sem significado, é simplesmente você fazer parte do gado, né? Então é só mais uma cabecinha de gado, onde você se acostuma e se habitua com tudo, porque tudo é assim. Mas será que você não está desperdiçando algo sagrado em você, né? Quando você se conecta de fato com o seu autoconhecimento, com essa força do eremita, que é essa lanterna da consciência, a lanterna do seu eu que se ilumina, do seu próprio caminho, que você olha e se depara e enxerga, né? E esse manto, que é o manto da tua proteção, aquilo que te reveste, que você percebe que você é único na vida e é o todo na vida. Então, quando você tem esse conhecimento de que você não é só um fragmento, mas que você é o todo, né? Que o sagrado que mora lá fora mora dentro de você, você transcende o que nós chamamos de roda da fortuna. Por quê? Porque você vence o enigma e você está pronto para sair para a vida e para colocar os seus instintos para funcionar, percebendo que você é a natureza. Você é o todo. Você é a força dos 4 elementos. Você é a vida. Você é o teu amigo. Você é o teu irmão. Você é o teu filho. Você é o teu cachorro. Você é a extensão de tudo isso, entende? Então, quando você vai se colocando nesse lugar, vai ampliando tua consciência para isso, que, né, pode parecer muito, sei lá, muito mágico, ou muito subjetivo, ou muito, sei lá, ilusório, sei lá como que você vai ver isso, né? Mas quando você experimenta isso, você percebe que isso é real, você vai percebendo que a tua jornada ela vai se conduzindo de uma forma muito mais tranquila. É que não tem, por mais que o corpo te mostre que essa idade cronológica ela vai chegando e que o teu corpo vai ficando cansado, debilitado, com ruga, com não sei o quê, você
tem internamente uma completude, uma plenitude de que a cada momento você tem um servir, você tem um acolher, você está dando e recebendo para a vida o tempo todo. O que acontece muitas vezes é que você pega pessoas que estão totalmente voltadas ao doar. Ah, não, porque eu gosto de fazer tudo para todo mundo. Mas nunca se abrem para receber, então não tem troca. Se você não se abre para receber o que a vida está te oferecendo, o que as pessoas estão te oferecendo, tentando entender que cada um oferece aquilo que tem para oferecer, você sempre vai se sentir sozinho. Porque você é o dono da porra toda, você é o doador universal e é incompatível, né? Parece que quem tem sangue O negativo, né? Então assim, não pode receber, só doa. Eu acho que é isso. E aí, o contrário também. Aquela pessoa que ela tá para receber o tempo todo, porque ela acha que ela é o filho pródigo que tudo merece, mas que não consegue compartilhar, que não consegue doar, né? Por quê? Porque a sensação de doação é a sensação de escassez. E a troca, ela vai conversar muito com o amor, né? Que amor é esse? Ah, é o amor que você troca no relacionamento afetivo, que você troca com seu pai, com a sua mãe, com o coleguinha, com não sei o quê. E o amor incondicional, que não tem condições, que é o amor da troca, né? Então eu te dou alguma coisa, como acontece, por exemplo, né? Que algumas pessoas acham que é verdadeira utopia, mas não é, né? Então, e para quem já vivenciou sabe, quando você vai fazer um tratamento, né? Que você de repente vai aplicar um reiki em alguém, ou se não dá um passe, fazer uma oração, qualquer coisa, independente do nome da pessoa ou da pessoa que esteja ali na sua frente, você simplesmente se abre e faz. Você entrega, você doa, você canaliza a energia e oferece. A pessoa muitas vezes sai dali e ela te retribui com muito obrigado. Às vezes nem isso, porque às vezes não dá tempo. Ela termina, sai, você já está em outra pessoa, ela nem te viu. Mas você sabe que a troca foi feita. Né? Você não pegou RG, CPF, tipo sanguíneo e saiu correndo atrás dela e fez assim, então, em que momento que você vai me retribuir e aí que eu posso passar na sua casa para você me aplicar um reiki, um passe, alguma coisa, e no mesmo tempo, com a mesma música tocando, com a mesma aroma no cantinho. Você não faz isso. Né? Então as pessoas falam assim, essa coisa de amor incondicional é utopia. Não é. Porque para quem de repente já experimentou algo assim, você sabe que você fez, e só por fazer. Você fez porque você quis doar. Você fez e depois não mandou mensagem e colocou no WhatsApp, ou colocou no Instagram, no Facebook. Olha, doei tantas aplicações de reiki hoje. Como sou bonzinho. Você não faz isso. Eu pelo menos nunca vi esse tipo de coisa. Olha que a gente já viu tudo nessa internet. Mas eu nunca vi esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando você troca algo que é teu, que de repente você se conecta, né? Porque você é da natureza, é teu, e você sendo um canal, você integra esse todo. Quando você simplesmente faz a troca com o outro, principalmente sem esperar nada, principalmente aquilo que ele não pode te dar, isso é genuíno, é autêntico, e você sente um preenchimento nesse vazio que muitas vezes a gente, né, acha que está sentindo, né, que parece que você tem um nada, um oco aí dentro, que é justamente quando você encontra a totalidade, você encontra o sagrado, né, internamente dentro de você. Então, quando nós estamos partilhando com o social, né, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que faz parte do nosso eu, como a Betânia faz com a música, como o eremita faz pregando ou passando o conhecimento adiante por onde ele vai caminhando e vai adquirindo mais conhecimento, mais transformação, mais mudanças, e está aberto para essa troca, como os ciclos da natureza se movimentam, doando, recebendo e repartindo. Não existe solidão, porque existe integração, né? Integração com o autoconhecimento e integração e propagação desse autoconhecimento, né? É você simplesmente compartilhar a sua história, é você compartilhar aquilo que você tem para oferecer da melhor maneira, né? Mas a pessoa não ouviu, não aplicou. É um problema dela, ela tem todo o direito de não ouvir, de não aplicar, né? De repente aquilo ficou ali só como uma sementinha, né, sendo incubada, e depois em algum momento isso vai brotar, a gente não sabe, né? Mas de repente olhar para esse caminho de autoconhecimento
e não ter medo de mergulhar nele, né? De vez em quando você tem uns solavancos assim, mas a vida te responde de uma maneira muito plena, muito produtiva, muito harmoniosa, né? Trazendo uma leveza para essa jornada, para esse caminhar. Tá ok, meus anjos? Então, só para a gente amarrar aqui, né, isso tudo que eu falei, esse caminho de evolução é uma parte do que a gente estuda no tarô, né? Então, assim, não sei, para quem de repente entrou aí na jornada comigo, percebe o quanto que isso é profundo, o quanto isso conversa com a alma, o quanto faz sentido. Então, eu trouxe uma partezinha pequena, né? A gente vai estar falando sobre isso no próximo curso que vai acontecer de tarô, né? Tarosofia, que é a rota com sabedoria, onde você vai olhando para você e você vai ampliando esses símbolos e você vai percebendo no decorrer da tua jornada para onde você precisa se movimentar, independente se você atua, né, profissionalmente dentro das terapias holísticas ou do tarô, mas quando a pessoa também busca o autoconhecimento, é algo fantástico, porque você consegue perceber o quanto você pode, o quanto você é potente em relação à sua própria vida, né? E é só você que pode, o quanto você não está sozinho, o quanto você tem aí uma força atuando com você o tempo todo, em você, por você, com você, né? E aí você se conecta com isso traz um preenchimento maravilhoso, né, dessa totalidade que você encontra. Então, na segunda semana de setembro, nós estaremos aí com o curso na Rota dos Arcanos Menores. Vocês vão ver essa divulgação sendo feita aí ainda hoje. A Débora está finalizando algumas coisas aqui, a gente já vai colocar nas redes sociais. São 12 encontros, né, com 3 aulas bônus, para que a gente possa fazer uma imersão aí. É lógico que eu sempre digo que muitas vezes um arcano, né, que é uma carta, dá uma vida de estudos. Então, tarô, para quem ainda acha que o tarô é só de invenção, é coisa idiota, né, é coisa de gente que de repente quer ver o mal do outro, quer fazer fofoca, tá muito enganado. Eu acho que tá na hora também de quebrar esse tabu e abrir um pouco para outras possibilidades, e entender que isso é um conhecimento milenar, né, e que não tá aqui por acaso, que vale a pena o aprofundar-se em relação a isso. Então, para quem quer, para autoconhecimento, para fazer uma jornada melhor, para se sentir diferenciado do todo, para de repente perceber que, né, você que de repente está incomodado, que a vida não se limita só a isso que você está vivendo, esse convite é para você, né? O tarô, ele faz você entrar nesse lugar e perceber que a vida é muito mais ampla, que tem muito mais lugares, mais coisas para você olhar do que só esse núcleozinho pequenininho, sabe? Que você imagina, que você vê todo dia e que você acha que tudo está girando em torno do seu umbigo. Então, sai desse lugar onde você talvez se sinta tão sozinho, tão isolado, e comece a fazer novas conexões com pessoas que de repente pensam, acreditam na mesma coisa que você e que podem, de repente, te auxiliar nesse seu próprio caminho, onde você descobre a sua rota, onde você descobre o seu caminho, o seu direcionamento de vida. Não tem ninguém te ditando regras e dizendo para você, olha, seu caminho é para a direita, para a esquerda. É você que descobre isso sozinho. Isso é para quem tem coragem, para quem aceita desafios na vida, né? E que quem acredita que viver é muito mais do que isso, é se conectar com uma vida e uma totalidade muito mais ampla do que a gente imagina ou daquilo que foi passado pra gente, né? Então, fiquem conectados aí, façam sua inscrição sem medo de ser feliz e vem com a gente mergulhar nesse mundo mágico e de autoconhecimento do tarô como um todo, né? E nessa jornada de autorrealização, tá ok? Um beijo enorme para vocês. Até a próxima segunda-feira. A próxima segunda-feira nós teremos uma live especial. No dia 31, na quarta-feira, é dia de Ganesha. Então, para as pessoas aqui, os Ganeshetes, que de repente me ouvem, me seguem e tudo mais, na segunda-feira eu quero fazer um ritual ao vivo para Ganesha. Então, já deixem seus Ganeshas apostos. Depois a gente põe uma listinha de material. Quem quiser fazer comigo na segunda-feira faz. Quem quiser fazer na quarta-feira, segue na segunda. E depois na quarta-feira faz seu ritual particular para Ganesha, que é o deus, né, indiano, que abre os rituais, que abre os caminhos, que quebra os obstáculos. O deus do conhecimento, da sabedoria, né, que rompe aí várias barreiras para te deixar muito mais solto, muito mais leve na vida, levando a vida com um sabor diferenciado, com um sorriso no rosto.
Então, para você que de repente não conhece, né, a ritualística, ou para você que já conhece e gosta de cultuar essa divindade da prosperidade e da alegria interior, o meu convite fica aqui para você desde já, tá ok? Então, beijo para todo mundo, até segunda-feira.